o fogo que faz arder o coração. Traz a verdade e ilumina a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixe de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Senta-se e recolhe os peixes bons em cesto e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta manhã, a nossa liturgia nos apresenta essas parábolas do reino. E a gente fica pensando nessas três parábolas que nos foram apresentadas. O homem que vende os seus bens e compra aquele campo, o que vende as pedras e compra a pedra preciosa, e a gente fica pensando: o que é o tesouro? É esse campo? É essa pedra preciosa? O que é o tesouro? Vejam bem, essas pessoas não eram pessoas que estavam à toa, sem nada a fazer. Eram pessoas que tinham uma atividade, que tinham um compromisso para com a atividade que exerciam. Todavia, no momento em que encontram algo de um valor incomensurável, imedível, eles imediatamente deixam a sua vida e vão em busca de uma nova vida. Aqui o que ocorre não é uma troca, não é uma troca entre os bens e o campo com o tesouro, não. O que ocorre é uma mudança radical de vida entre alguém que tem uma série de bens e que confia nesses bens, para alguém que abre mão de tudo isso e que vai em busca
desse algo novo. À medida em que abandonamos aquele modo de vida e vamos em busca de um novo modo de vida, ali o reino de Deus está acontecendo. Por detrás dessas parábolas, a gente entende que há uma radical busca de conversão verdadeira. Não mais confio nas minhas possibilidades, mas confio, busco incessantemente aquele que dá sentido à minha vida. E é bom que se diga isso, porque do contrário, as pessoas pensarão que o reino de Deus é apenas uma troca entre um bem menor com um bem maior. Não é uma troca. A gente não troca nada que nós possuímos, pode ser trocado por esse bem maior. Não dá para medir os valores de um bem terreno por um bem que ultrapassa todas as possibilidades humanas. E aí a nossa oração coleta primeira resume bem isso, que saibamos abraçar usar dos bens que passam para abraçar os que não passam, que saibamos usar de todas as possibilidades humanas possíveis para alcançar o bem maior. Pois bem, aqui cabe perguntar: tenho eu me colocado em busca desse bem maior? Maior, mas não comparável com as outras coisas? Tenho me colocado em busca? À medida em que vislumbro, que vejo esse bem maior, eu tenho a capacidade de me desapegar daquilo que eu carrego? Eis a questão, meus irmãos. Muitas vezes estamos diante do bem maior, que é o próprio Cristo Senhor, a realização efetiva do reino dos céus em nosso meio, que nos apresenta um projeto de vida para que nós o abracemos e sigamos. Mas temos grande dificuldade de abandonar os nossos bens, grande dificuldade de abandonar as nossas pedras pouco preciosas e assim por diante. Pergunto: como o reino de Deus tornar-se-á efetivo em tua vida se não tiveres a coragem de largar esses pseudo-bens para abraçar este bem maior? Poderíamos fazer aqui mil comparações. Poderíamos nos comparar a vasilhas, como uma tigela, como uma leiteira, por exemplo. Estamos cheios de nós mesmos. É preciso nos esvaziarmos de nós mesmos para nos enchermos do novo. Caso contrário, não há lugar na vasilha para que o novo nele habite. Se nós não nos propusermos uma mudança radical de vida, o Senhor não habita em nós, ou seja, o Senhor em nós não realiza o seu reino. Mas se temos a coragem, como diz um canto, e a loucura de acreditar, é capaz, é provável, é certeza de que o reino de Deus acontecerá em nossa vida. Todo esse texto me faz lembrar também aquele episódio em que Jesus diz que não se põe remendo novo em roupa velha. Não. Colocar um remendo novo em roupa velha é a mesma coisa que jogar fora o remendo, e é o que tem valor. Diante de um remendo e de um remendo novo e uma roupa velha, o que tem valor é o remendo novo. Então não se pode desperdiçar o remendo na
roupa velha. Que palavras duras. São duras sim, para que a gente acorde e mude. Se nós não acordarmos e não mudarmos, diz o final do Evangelho aqui, ó. Simplesmente assim. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. E lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, lugar de tristeza. Para aquele que não confiou, não se esvaziou para acolher o projeto novo do Senhor, e não tem como, vou fazer uma arrumação, eu vou dar um jeitinho, vou melhorar um pouquinho para acolher um pouquinho o projeto do Senhor. Não se engane, não se engane, não se engane. Não tem como melhorar um pouquinho. Ou você acolhe o projeto do Senhor num processo de conversão verdadeira, ou você está se enganando. Pode ser que sejas tu um grande artista e que represente na vida alguém verdadeiramente convertido, mas é pelos frutos que conhecemos o processo de conversão. Vimos isso dias anteriores. A conversão, ou ela é total, ou ela não existe. Não existe conversão parcial. Vou servir mais ou menos, vou seguir mais ou menos. Mais ou menos não serve. Pois bem, nós cristãos católicos, nós que bebemos da palavra de Deus, que ouvimos inúmeras vezes o Senhor nos chamando à conversão e mostrando que sem a conversão não haverá salvação. O Deus que quer salvar nos salvará se nós estivermos convertidos. Mas cuidado, porque entre conversão, estar convertido e estar convencido, a fonética é muito parecida. Convertido e convencido. O convencido é aquele que apresenta os seus atributos para Deus e diz: eu tenho direito ao reino. Esse é o convencido. É o soberbo, é o arrogante, é o que não faz nada e pensa que tem direito a tudo. É o que nada dá e o que tudo pede. O convertido é aquele que a cada dia reconhece a sua pequenez e diz: Senhor, tem piedade de mim. Eu sou um pecador, mas eu estou me esforçando e a vida demonstra que de fato o faz. Esse é o convertido. Porque a conversão, me desculpe aqui o trocadilho, a conversão é como uma cachaça que você experimenta e a cada dia quer mais e mais. E o convertido de fato é aquele que nunca se sente plenamente convertido, porque o tempo inteiro ele percebe que algo mais pode mudar em sua vida, e que se ele já caminha num processo de busca de perfeição, a cada dia ele pode ser mais atento, pode melhorar. O Senhor hoje nos chama a atenção para isso, para que nós não sejamos convencidos. E olha como há gente assim. Olha como há intolerância entre os cristãos que não aceitam os outros, que se acham melhores do que os outros. Cadê a humildade daquele que está verdadeiramente buscando conversão? Cadê? Achar-se melhor que o outro já é colocar-se no processo de convencimento. Nós precisamos estar sendo instrumentos, testemunhos do reino.
Uma outra coisa bem interessante, reparem vocês, estou indo na palavra de Deus, não estou aqui. Às vezes a gente faz comentários das notícias do nosso tempo e tudo mais. Olha o que diz o pedido de Salomão ao Senhor. Ele pede a capacidade de discernir entre o bem e o mal, para poder ser instrumento de Deus no meio do povo, para governar aquele povo. E é isso que muitas vezes a gente fala aqui, quando a gente fala do papel da política, de ser um papel de propiciar o bem comum. A capacidade de discernir entre o bem e o mal é exatamente a capacidade de olhar adiante para realizar aquele bem que a própria comunidade não percebe como um bem, mas que é um bem não para si, para os seus, mas para toda a sociedade. Como hoje estamos carentes desta capacidade, deste discernimento entre o bem e o mal, entre aqueles que nos governam. Mas por que isso? Também o discernimento, também essa capacidade de perceber a diferença entre o bem e o mal, mas não só de perceber a diferença entre o bem e o mal, é de perceber a diferença e optar pelo bem. Não basta saber o que é errado e o que é certo. Eu devo optar pelo bem, sempre. Também esta capacidade é fruto da ação do Espírito Santo, daquele que se colocou no processo de conversão. Quando eu estou no pedestal, me sentindo o tal, o convertido, eu corto o canal da graça de Deus para perceber as minhas fraquezas e me coloco como alguém superior. Quando na humanidade não há superiores nem inferiores, o que existem são funções. E aí a gente não consegue mais discernir entre o bem e o mal. Aí metemos os pés pelas mãos e fazemos o que é mal, muitas vezes acreditando que é o bem. Ou fazemos aquilo que é mal para a sociedade, mas que para mim e para os meus é um bem. São muitos os exemplos que poderíamos dar em relação à nossa realidade presente. O próprio desprezo pela vida daqueles que nos governam, isso é um bem ou é um mal? Com toda certeza é um mal. Desprezar a vida, porque pelas medidas tomadas há um desprezo, há um escárnio, há mesmo, me parece que até um certo prazer diante de tantas mortes e nada de efetivo para evitá-las. Chegamos a 86 mil mortos. 86 mil mortos. E qualquer um poderia se perguntar: quais as medidas efetivas têm sido tomadas para evitar essas mortes? Nós fazemos a nossa parte. É álcool em gel que a gente já se sente até o próprio frasco do álcool, de tanto álcool no nosso corpo. Estamos com as peles de nossas mãos queimadas, descascando de tanto álcool. É máscara para cá, é máscara para lá, é redução do número de celebrações, é redução no número de pessoas presentes. Estamos fazendo a nossa parte, grande parte, alguns não. Mas aqueles que têm autoridade devem usar da autoridade com discernimento. Quais são as medidas efetivas? Se alguém puder falar pelo menos de uma medida efetiva para preservar as vidas. Fazer propaganda de um remédio que não tem comprovação, mandar que o exército leve esse remédio para distribuir entre os índios, que não tem ninguém por ele, um remédio que, segundo os cientistas, provoca
taquicardia e morte, isso é fazer o bem ou isso é disseminar a morte? Estamos aí sendo denunciados aos tribunais internacionais como governo genocida. O que é um governo genocida? É aquele que não somente se cala diante das mortes, mas que provoca mortes. Como estamos carentes dessa sabedoria de Salomão. Como estamos carentes. Aqui não é o momento, mas se alguém tiver e depois puder me procurar pelo Zap, por qualquer uma dessas redes aí, por favor, gente, me diga uma medida sequer, apenas uma, desse governo em defesa da vida. Uma coisa que todos os países, pelo menos a grande maioria, procurou fazer para impedir o alastramento veloz desta pandemia, foi realizar os testes em massa. Os testes em massa, que identifica onde o foco está crescendo, restringe mais as coisas ali, restringe aqui, e assim você consegue ir controlando. Mas o que foi colocado como medida pelo ministro interino da Saúde, que o governo não tem responsabilidade nenhuma de realizar a testagem. Ora, se é o governo que não tem a responsabilidade de realizar a testagem, quem é que tem? É o Papa? É o próprio Deus que virá realizar a testagem? Somos cada um de nós? Uma coisa que é caríssima e que a gente não tem contato são medidas de governo, medidas que poderiam salvar vidas. Não, só se faz o contrário, só se incentiva o fim do isolamento quando, segundo pesquisadores da Fiocruz, instituição seríssima aqui do Rio de Janeiro e juntamente com outros órgãos, mesmo tendo um isolamento precário, mesmo sendo precário o isolamento que tivemos e que estamos tendo, calcula-se que 118 mil vidas tenham sido preservadas com o isolamento, que foi precário. E aí poderíamos também perguntar, mas por que foi precário? Ora, quando o líder joga contra, todo o time perde. Todo o time perde. Quantas vidas poderiam ter sido salvas a mais se tivéssemos tido alguém que pelo menos incentivasse o isolamento? Seria o mínimo. Em que momento esse incentivo ao isolamento aconteceu? Nenhum momento. Nenhum momento. Então, mais uma vez eu digo, como estamos carentes da sabedoria para o discernimento entre o bem e o mal daqueles que nos governam. Quanto a nós, que nós saibamos acolher verdadeiramente o processo de conversão, que nós saibamos, que nós tenhamos a coragem de nos desapegar, porque também tem isso. Nos apegamos a meias verdades, mas meia verdade é também meia mentira, e não largamos. Em relação a esse governo mesmo, como as pessoas entendem que esse homem é um enviado de Deus, talvez para matar todo mundo, mas Deus não envia ninguém para matar. Que enviado é esse? O Senhor envia para salvar. Vivemos um tempo de grande dificuldade, mas que a graça de Deus, sempre constante em nossa vida, nos acompanhe. E nós que tenhamos a coragem
de acolher a novidade que é Jesus. Pois se não o acolhermos, seremos juntados e queimados na fornalha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,